Marcos capítulo 10. A partir do verso 46. Marcos 10, 46. Amém? Vamos ler? Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, Jesus te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos porque o Senhor fala conosco todos os dias através da tua palavra. E te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor feche os nossos ouvidos para qualquer outra voz que não seja a tua. E que o Senhor prepare o nosso coração para receber a palavra do Senhor essa tarde. Em nome de Jesus. Amém? Bom, aqui eu gosto de pegar alguns detalhes. Quando eu li essa mensagem, foi no decorrer dessa semana, não foi hoje. Acho que deve ter sido ali para quinta, sexta-feira. Aí eu fui atrás de alguns estudos. A gente tem uma enciclopédia bíblica que é muito bacana. Então, às vezes ali vem algumas interpretações e pensamentos de muitos estudiosos, né? De muitos teólogos. E um desses que eu li falava que esse homem poderia ter nascido cego. Eu já discordei dele. E a gente não discorda da pessoa por nada, né? Mas é porque aqui em Lucas também fala a mesma coisa. Lucas no capítulo 18 fala sobre Bartimeu. E quando Jesus pergunta o que ele quer, ele fala: eu quero voltar a ver. Que eu volte a ver, que eu recupere a minha visão. Então isso dá a entender, você não recupera aquilo que você não tinha, né? Então dá a entender que ele nasceu enxergando. Em algum momento da vida de Bartimeu, uma tragédia aconteceu, uma situação complicada aconteceu, que fez ele ficar cego. Mas ele não morreu, ele ficou cego. Bartimeu precisou então se adaptar à nova realidade. A Bíblia não dá detalhes, a gente não sabe se ele ficou cego na infância, se ele ficou cego na adolescência, se ele ficou cego na vida adulta, se ele já era pai, se ele já era avô, sequer se ele tinha casado. Em algum momento da vida dele ele ficou cego. Quantas vezes nós não somos surpreendidos por situações que não tiram a nossa vida, mas que tira algo de nós, e que nós somos obrigados a nos adaptar àquela nova situação. Algo aconteceu na vida de Bartimeu que ele ficou cego, e ele precisou se adaptar. Ele precisou encontrar maneiras de continuar vivendo.
E aí uma das coisas que vocês já estão acostumados comigo, vocês sabem que eu tenho uma criatividade, né? Mas vem comigo. Uma das coisas que ele aprendeu, que ele desenvolveu muito bem, foi a audição. Ele aprendeu a ouvir. Ele não enxergava nada. Era tudo preto. Hoje eu moro em prédio. É meia-noite. Se eu quiser dormir no escuro total, eu tenho que fechar minha janela. Porque tem luz lá fora. Tem a iluminação da rua, tem a luz do prédio lá que o vizinho está acordado. É ou não é? A gente não sabe o que é escuridão total. A gente que mora assim na cidade. Em prédio, então. Ele não via nada, ele era cego. Mas ele aprendeu a interpretar até o timbre da voz das pessoas. Aqui a gente leu que ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Foi a forma que ele se adaptou para continuar sobrevivendo. Ele não conseguia mais trabalhar, mas ele conseguia pedir esmola. Então ele ficava à beira do caminho e as pessoas davam esmola e aquilo ali ele ia vivendo dia após dia daquela forma. Só que de repente ele começa a ouvir um barulho diferente na multidão. A multidão conversava entre si, todo mundo ia passando e ele percebeu que naquele alvoroço todo tinha uma alegria misturado com uma empolgação, misturado com uma curiosidade. Todo mundo falava a respeito de uma pessoa que estava passando por ali. Aí de repente eu imagino que ele estava sentado à beira do caminho e passou duas pessoas conversando. Você viu o que Jesus fez? Os 4 amigos abriram o buraco, desceram o aleijado, aquele aleijado saiu andando e carregando a sua cama. Você viu o que Jesus de Nazaré fez? Tinha uma multidão, ninguém tinha nada para comer, apareceu um rapaz com 5 pães, 2 peixinhos, ele manda todo mundo sentar. E ninguém entendia nada. De repente ele levanta os 5 pães e 2 peixes. Ele ora a Deus, ele agradece, ele entrega os 5 pães e 2 peixes para os discípulos. Os discípulos começam a distribuir. De repente toda aquela multidão tinha comido. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Não, porque Jesus de Nazaré você não viu. Ele de repente parou, querendo saber quem tinha tocado ele. Era uma multidão que apertava. De repente aquela mulher, você lembra daquela mulher? Aquela mulher com fluxo de sangue, aquela impura, que ninguém mais conversava com ela, 12 anos, aquela mulher foi curada. Jesus na frente de todo mundo chama ela de filha. Bartimeu começava a ouvir aquilo. Ele não enxergava, ele era cego, mas ele aprendeu a discernir as vozes no meio da multidão. E de repente o barulho fica mais forte. Ele começa a perceber que tem mais pessoas passando por ali. Ele fala, mas isso aqui está errado. Geralmente o fluxo aqui de pessoas é um. Hoje o fluxo está muito intenso. E de repente ele ouve alguém falando, é Jesus de Nazaré. Naquele momento o coração de Bartimeu se enche de fé em Jesus, que ele não viu, que ele nunca presenciou um milagre, um evento sobrenatural. Ele apenas tinha ouvido conversas. O coração dele se enche de fé, o coração dele se enche de esperança, porque Jesus de Nazaré estava passando por ali. E esse homem começa a gritar. Outra coisa que ele desenvolveu, acho que ele poupou a voz dele durante muito tempo. Então ele conseguia gritar tanto que no meio de uma multidão, Jesus ouviu a voz dele. Bartimeu era cego, mas ele tinha muito mais foco do que muitos de nós. No verso 48, muitos o advertiam. Deixa eu ver como que está aqui nessa tradução. Projeta, por favor. Verso 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto.
Aquela multidão começou a falar para Bartimeu calar a boca. Para de gritar, cego. Para de gritar, mendigo. Ele era um mendigo. Todo mundo começou a gritar e falando para ele: para. O que ele fez? Ele parou? Quem disse que a voz do povo é a voz de Deus? Quem disse que você tem que ignorar a voz do Espírito dentro de você e ouvir a voz das pessoas que te cercam? Porque as pessoas que estão ao seu redor gritando e te mandando parar, porque é inconveniente você ficar gritando o nome de Jesus, é inconveniente você esgoelar e gritar dessa forma, não é como a gente faz. Essas pessoas, não é que elas são más, mas elas não têm a resposta que você precisa. Essas pessoas não se importam bastante pelo fato de você estar sentado à beira do caminho, mendigando. Jesus de Nazaré está aqui. Bartimeu ouviu que Jesus de Nazaré estava ali, e mesmo sem ver, ele teve fé. Ele acreditou que aquele homem que ele nunca tinha visto era o único que podia mudar a sua vida. E por mais que todos mandassem ele ficar quieto, parar, ele ouviu a voz do Espírito. Ele continuou gritando. Ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nada calou esse cego, nada calou esse mendigo, nada foi forte o suficiente, nada, ninguém foi suficientemente intimidador para fazer Bartimeu parar de clamar. O foco de Bartimeu era chamar a atenção de Jesus. Qual é o seu foco? Às vezes a gente até começa focado. Eu vou falar por mim. A gente começa a clamar. A gente vai começar a campanha de Daniel, a gente começa jejuando, a gente começa orando, e a gente, todos os dias a gente separa aquele tempo, e a gente vai. Aí de repente as pessoas, não, mas eu acho que às vezes isso que você está pedindo não é da vontade de Deus. Então é por isso, para de pedir. Mas o desejo continua dentro de você, o sonho continua dentro de você. E às vezes a gente começa a focar nas pessoas. Vai ver, não é mesmo da vontade de Deus. A gente perde o foco. Quem não quer perder o foco? Vamos aprender com o exemplo de Bartimeu, amém? Agora, me chamou a atenção isso aqui, no verso 48. Contudo, ele gritava ainda mais. Gente, ele não gritou com as pessoas. Ele não gritou com as pessoas. Nessa hora aqui, sabe de quem que eu lembrei? Lá do Antigo Testamento? De Davi. Quando Davi chega para pegar a notícia dos irmãos, ele vê Golias desafiando e zombando do povo de Israel. E aí ele começa a perguntar e querer saber. Eliabe aparece: o que você está fazendo aqui, Davi, seu presunçoso? Eliabe começa a brigar com Davi. O que Davi faz? A Bíblia diz que Davi vira as costas e vai para outra rodinha, para outro grupo de pessoas, para saber o que o rei ia fazer para aquele que derrotasse Golias. Bartimeu não começou a responder, a debater, a brigar com as pessoas que estavam ali mandando ele calar a boca. Ele simplesmente ignorou essas pessoas. E a Bíblia diz que ele gritava mais alto ainda, não com as pessoas, mas com Jesus.
Eu não posso, no meio da minha caminhada, no meio da minha empreitada, para chegar perto de Jesus, para viver o meu milagre, para viver o sobrenatural de Deus na minha vida, me distrair com as pessoas. Bartimeu não gritou com ninguém ali, ele gritou para Jesus. Ele não gastou tempo e energia, ele não desgastou, pensando o que as pessoas iam pensar dele, questionando por que as pessoas estavam sendo tão más e não queriam que ele chegasse perto de Jesus. Porque eu realmente acredito que tinha gente ali que não era má não, mas que deselegante, que coisa estranha ficar gritando por Jesus. Ele é um mendigo apenas. As pessoas desprezavam ele, às vezes nem, vocês estão entendendo? Às vezes tem pessoas que vêm para nos tirar do foco, que vêm para nos distrair, e não necessariamente essas pessoas estão querendo o nosso mal. A questão aqui não são as pessoas, não são aquilo que vem para nos distrair, porque isso sempre vai ter. A questão aqui somos nós, é a nossa postura, é a nossa atitude diante daquilo que vem para nos atrapalhar. Bartimeu tinha foco, e ele não perdeu o foco, mesmo quando ele foi confrontado, mesmo quando ele foi intimidado, ele não perdeu o foco, ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu acho tremendo, no verso 49 diz que Jesus parou e ouviu. Jesus ouve o nosso grito. Não pare de gritar pela misericórdia e compaixão de Jesus Cristo. Jesus está aqui hoje. A Bíblia diz que quando tem 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele está. Jesus está aqui hoje, aí do seu lado. Jesus está aqui hoje. Você pode agora, aí no seu lugar, você que está aí sentado lá na galeria, lá de baixo no fundo, clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não perca o foco, não perca o foco. Jesus ouviu, Jesus parou e Jesus mandou chamar Bartimeu. Jesus tem tempo. Quem vive sem tempo é a gente. Jesus tem tempo. Não importa qual que é o próximo compromisso dele, ele para na multidão e ele fala: traz Bartimeu. Jesus tem tempo para você. Ele ouve o seu grito, ele para e ele te chama. Traz Bartimeu. Traz o cego mendigo. Traz aquele que estava à beira do caminho, traz. Ele chamou por mim e eu escutei. No verso 50, no finalzinho do verso 49, dão a notícia para Bartimeu. E no verso 50, eu quero que você preste atenção nessa informação. Jogando a sua capa para o lado, lançando sua capa para o lado, de um salto, ele se pôs em pé e começou a seguir Jesus. Um dos estudiosos que eu estava pesquisando disse que essa capa, ela tinha uma cor e um tecido específico e dava legitimidade para a pessoa para mendigar. Ela tinha alguma situação que ela precisava pedir esmolas. Hoje a gente não tem essa capa, mas é bem característico, né? Você vê uma pessoa pedindo esmola, pedindo ajuda, ela não vai estar bem vestida, com roupa de grife, vai? Bartimeu ele larga aquela capa. Era o que dava legitimidade para ele pedir esmola. E eu quero que você tente se colocar na situação de Bartimeu. Ele ainda estava cego, ele ainda não estava enxergando nada. Ele estava sentado, imagine você sentado em total escuridão. Talvez você tenha vivido em total escuridão. Bartimeu pega aquilo que dava a ele condições de sobreviver naquela situação.
que dava a ele legitimidade para continuar sendo um pedinte, um mendigo, continuar pedindo esmola, ele joga para o lado, ele fica em pé, e ele começa a andar em direção a Jesus. Nada tinha mudado. Bartimeu continuava cego, mas ele já tinha pego aquela capa e jogado fora, porque Jesus parou, Jesus ouviu, Jesus mandou chamar. Alguma coisa na minha vida eu sei que vai acontecer, eu não preciso mais dessa capa, eu sei que porque Jesus me ouviu, porque Jesus me chamou, eu não vou mais precisar voltar para onde eu estou, eu não vou precisar mais mendigar, eu jogo fora essa capa. A capa da desculpa, a capa do medo, a capa da mentira, a capa da inferioridade. Ai, eu não dou conta. Ai, eu não sou capaz. Ai, eu não consigo. Isso são pensamentos que o diabo coloca na nossa mente. Porque de acordo com a palavra de Deus, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Isso quer dizer que eu posso passar pela dificuldade, eu posso passar pela luta, eu posso passar pelo dia mal, porque no fim, o sol vai nascer, eu vou ser mais que vencedor. Eu não preciso da capa. Bartimeu lança fora aquela capa, e ele começa a andar em direção a Jesus, ainda cego. Até esse momento, naturalmente falando, nada mudou. Bartimeu continuava cego. E aí a gente chega numa pergunta que Jesus fez várias vezes, e eu não sei se você fica com essa interrogação na sua cabeça, eu fico. Jesus vira para ele no verso 51, o que queres que eu te faça? Toda vez que eu leio isso aqui, eu ficava, Jesus, porque é óbvio, não é? E eu fiquei durante muito tempo, Senhor, por que o Senhor pergunta isso, né? Você vai perguntar para o cego, o que você quer que eu faça? Quando a gente vê a forma como Jesus lida com as pessoas, com os discípulos, enquanto Ele estava aqui na terra, mostra um pouquinho a forma como Ele lida conosco. Se Jesus parar na sua frente agora e te perguntar, o que você quer que eu te faça? Você saberia responder? Bartimeu era cego, mas talvez ele passava por várias situações na vida dele, como nós passamos. Às vezes a gente não tem só uma coisa, né? Talvez ele podia, pedir para Jesus uma condição melhor, uma fonte de renda, algum jeito dele ter alguma fonte de renda para ele não precisar mendigar, para ele não precisar pedir esmolas. Ou talvez Bartimeu já estava nessa situação, mas ele já tinha família e às vezes ele tinha um pedido para alguém, não sei. O que queres que eu te faça? Bartimeu tinha foco para saber quem era Jesus e o que Jesus podia fazer, mesmo sem conhecer Jesus pessoalmente, mesmo sem antes nunca ter visto Jesus com os próprios olhos. Ele acreditou naquilo que ele ouviu falar. Ele tinha foco para chegar até Jesus. E ele tinha foco em saber a sua real necessidade. O apóstolo Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Será que nós conseguimos enxergar qual é a nossa real necessidade? Será que se Jesus parar hoje e perguntar, minha filha, o que você quer que eu te faça? A gente está pronto para responder? Ou a gente está pronto para agir como Bartimeu agiu? Pegar a nossa capa, jogar para o lado, ficar em pé, correr em direção a Jesus e ter a resposta na ponta da língua? Senhor, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a enxergar. Bartimeu sabia
o que ele queria. Nós precisamos saber qual é a nossa real necessidade. E é tão interessante, eu já estou terminando. No verso 52, Jesus vira para ele: vai que a sua fé te salvou. No mesmo instante ele volta a ver, ele recupera a visão. Jesus não falou para ele: vem, a tua fé te salvou. Jesus falou para ele: vai, a tua fé te salvou. E eu não sei vocês, mas eu imagino, eu falo, mas acho que Bartimeu, quando voltou a enxergar, quando ele voltou a ver e ele ouviu vai, ele falou: mas eu vou para onde? Eu não vou lá pegar aquela capa que eu larguei lá não. Não, eu vou, vem. E a Bíblia diz que Bartimeu começa a seguir a Jesus. O encontro com Jesus mudou a vida de Bartimeu por completo. Não foi apenas a visão natural que Bartimeu recebeu. Bartimeu teve revelação de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus era o único caminho. Bartimeu recupera a visão, mas ele não vai, ele vem seguindo Jesus. Embora Bartimeu tivesse gritado por Jesus, em busca da sua cura, em busca de ter a sua visão restaurada, após ser saciado, ele não vai seguir rumo, vivendo a sua vida longe de Jesus. Ele tem a sua visão recuperada, ele tem o seu milagre concretizado e ele passa a seguir Jesus, agora não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. Que tenhamos a mesma atitude de Bartimeu, que embora cego, tinha foco, que embora sem ter visto nenhum milagre de Jesus, acreditou e creu sem mesmo antes ver. Que tenhamos a mesma atitude de Bartimeu, que embora intimidado, confrontado, não gastou a sua força, a sua energia e o seu tempo gritando com pessoas. Dá uma olhada aí para o lado, só dá uma olhada assim. As pessoas não são nossas inimigas. Às vezes elas até nos fazem mal, intencionalmente ou sem intenção. Mas as pessoas não são nossas inimigas. Foca em Jesus. É Ele que pode tudo. Amém?